Duas Páscoas, e eu quero falar sobre elas. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Repete essa parte B do versículo junto comigo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mais uma vez. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Agora vamos lá, Êxodo, no capítulo 12. Glória a Deus. Vamos para o Velho Testamento. Diga glória a Deus. Achar aí Êxodo, capítulo 12. Então vamos ler o verso 24. Êxodo 12, 24. Diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém? Glória a Deus. Deus enviou seu Filho para salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vai dando glória, 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 glória a Deus. Vai glorificando o nome do Senhor. Vai glorificando ao Pai. Vai glorificando ao Filho. Vai glorificando ao Espírito Santo nessa noite. Meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado. Senhor da glória, acabamos de ler, meu Deus, a
a sua palavra é muito pura, é como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Ah, meu Deus e meu Pai, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante e espada alguma dos gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, também entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O Senhor Jesus diz: e passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ah, Senhor da glória, o Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho, nos ilumina pela sua palavra, nos alimenta pela sua palavra, Senhor, nos sacia pela sua palavra, nos edifica pela sua palavra, meu Pai, nos fortalece pela sua palavra, nos abençoa pela sua palavra, meu Pai, nos orienta, nos exorta pela sua palavra. E ela vai pois assim como descer a terra e a chuva dos céus e para ela não torna, mas rega toda a terra, fazendo a produzir da semente para o semeador, da pão ao que come. Assim é toda a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, ela não torna para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ela baixará, vai cantará, e ela vasculhará. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Quem exalta esse Deus, quem adora esse Deus, quem glorifica esse Deus. Meus amados irmãos, nós estamos falando um pouco sobre a Páscoa, e eu quero falar aqui inicialmente sobre a Páscoa original, que não tem nada a ver com chocolate. Eu adoro chocolate. Quem tiver chocolate para me dar, eu quero, eu como, mas isso não tem nada a ver com a Páscoa, muito menos coelhinho de bota, nada a ver com a Páscoa. A Páscoa, ela foi instituída através de Moisés, o profeta de Deus, o líder que Deus levantou sobre o povo de Israel, que estava escravizado na terra do Egito. O livro de Êxodo trata sobre isso. O povo de Israel chega no Egito por meio de José como hóspede. É bem recebido, é bem amparado. Mas, com o passar do tempo, se levanta um faraó, um rei, que não reconhece a José, e resolve escravizar o povo, põe jugo pesado sobre o povo. E isso Deus havia revelado a Abraão, o patriarca de Israel, no passado. Em Gênesis capítulo 15, se não me falha a memória, Deus revela a Abraão para o seu povo: vai chegar numa terra estranha e vai ser escravizado e ficará por lá por 400 anos. Israel fica no Egito por 430 anos. Diga glória a Deus. E o povo é escravizado, é maltratado, é humilhado. E chega uma época que o faraó resolve até diminuir o povo, com medo de que o povo crescesse e pudesse fazer uma revolta contra ele. E é justamente na época que nasce Moisés. E o faraó manda matar os meninos. Se fosse menina, deixava ele ver. Se fosse menino, matava, afogava no rio Nilo, jogava com os crocodilos, devorar que maldade. Até que, quando Moisés cresce, descobre, porque Moisés foi criado pela filha de Faraó, mas ele descobre que é hebreu, né? E acontece todo aquele processo com Moisés, de que ele mata um egípcio para defender um hebreu, e ele foge e vai para a terra de Midian, né? Ele conhece a Zípora e casa com ela, e ele apacenta as ovelhas do seu sogro Jetro. E ali um dia que ele vai atrás de uma ovelha,
ele se depara com uma sarça, uma planta que pega fogo, mas aquele fogo não destrói aquela planta, e aí Deus se manifesta pela primeira vez a Moisés e fala com ele, louvado seja o nome do Senhor, e revela para Moisés o propósito que Deus tem sobre a vida dele, que Deus escolheu a Moisés para ser líder do povo hebreu, que Deus escolheu a Moisés para ser libertador do povo hebreu, para conduzir o povo hebreu pelo deserto até a terra prometida. Que Moisés deve ir até Faraó e dizer para ele deixar o povo de Israel que está escravizado na terra do Egito e ir embora e adorar a Deus no deserto. Deus sabia que o Faraó, na sua prepotência, o Faraó na sua arrogância, porque o Faraó se considerava um semideus, o filho dos deuses do Egito. O Faraó não deixaria o povo ir porque era mão de obra barata, mão de obra escrava. Os escravos construíam as pirâmides do Egito. Os escravos, eles faziam todo o serviço do Egito em troca só de comida. Então, o Faraó e os egípcios não deixariam o povo ir de mão beijada. E Deus já sabia disso. Então o que Deus faz? Ele lança as pragas. 10 pragas sobre o Egito, para mostrar para Faraó e para os deuses que Faraó confiava, que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, é um Deus maior e muito mais poderoso. Se você analisar cada praga que Deus manda no Egito, ele executa um juízo contra os deuses do Egito, as entidades que eram adoradas no Egito. Deus executa, um juízo, um julgamento, porque embora Deus seja um Deus de amor, ele também é um Deus de juízo e de justiça. Muitas pessoas focam, Deus é amor. Sim, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas ele também é juízo e justiça. São as bases do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Se a gente analisar aqui no capítulo 12, e no versículo 12 ele diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Na tradução original, eu sou Jeová, ou eu sou Yahvé. Aleluia, o nome de Deus, glórias a Deus. Então Deus, ele fala com Moisés: eu vou executar juízo sobre eles, pelas maldades que eles fizeram contra o meu povo, e porque não querem deixar o meu povo ir embora me adorar. Então, a Páscoa é instituída nessa época em que Deus ele vai executar o último juízo, a 10ª praga contra o povo do Egito, porque eles não querem deixar o povo de Israel ir. Eles já haviam transformado a água em sangue, porque o rio Nilo era considerado um rio santo para eles, um rio milagroso, um rio que era idolatrado pelos egípcios. Aquele rio se torna em sangue, todas as águas do Egito se tornam em sangue, mostrando que o Deus que mandava é o Deus de Israel. Diga glória a Deus. Deus manda a praga das moscas, dos piolhos, das trevas, o dia virou noite. Deus mandou pedras sobre o Egito, mas ainda assim o faraó endurecia o coração e não queria deixar o povo ir. Deus, ele causou feridas, úlceras neles, mas ainda assim eles não queriam deixar o povo ir. Então chegou agora na 10ª praga, e Deus vai falar com Moisés: Moisés, nessa noite vocês vão matar um cordeiro. Isso era no mês de Abril, que é entre março e abril.
Depois passou a ser chamado Nissan, segundo o calendário judaico. E cada família mataria um cordeiro. E se a família fosse pequena, poderia dividir aquele cordeiro com o vizinho mais próximo. Diga glória a Deus. E aquele cordeiro ele deveria ser assado no fogo. Não podia ser cozido com água, nem frito, assado no fogo. Todo ele. Glória a Jesus, glória a Deus. E eles iriam comer aquele cordeiro com ervas amargas. Para quê? Para lembrar o tempo da escravidão. E pães ácidos, ou seja, pão sem fermento, representando a pureza e a santidade de Deus. O sangue daquele cordeiro, eles iam pegar com a planta chamada de sopro, iam molhar o sangue daquele cordeiro e passar na verga das portas, nos umbrais das portas. O sangue do cordeiro que eles matavam e iriam comer assado. Eles iam calçar suas sandálias, seus sapatos, seu cajado na mão, suas roupas vestidas, porque depois que eles comessem e que Deus executasse o juízo, eles iriam sair da terra do Egito, eles iriam sair da escravidão. Deus iria fazer com que os egípcios desse a libertação para eles, a ocorria para eles, eles não iriam sair de mão vazia, eles iam sair com vaso de ouro, vaso de prata, com gado, com tudo que eles tivessem direito, eles sairiam da terra do Egito para a honra e glória do Senhor. E assim Moisés ele fez conforme Deus havia ordenado, orientou os líderes das tribos de Israel para fazer assim, e eles assim fizeram, colocaram sangue na verga das portas, nos umbrais das portas, porque Deus passaria com o anjo destruidor naquela noite. E qual seria a praga, a última praga, pastor Sérgio? Seria a morte dos primogênitos do Egito. Todo o primeiro filho, desde o homem até os animais, seria executado, seria morto. Mas aonde houvesse a marca do sangue do cordeiro, naquela casa não haveria praga, naquela casa não haveria morte, porque por causa do sangue do cordeiro, naquelas portas, eles seriam livres da mortandade, seriam livres da praga que Deus tinha aí. E assim sucedeu. Até na casa de Faraó, o filho do rei do Egito, o filho de Faraó morre. Assim os primogênitos do Egito morrem. Os filhos dos animais, os primeiros filhos morrem. E Deus executa o juízo contra os egípcios daquela época. E eles ficam apavorados, com medo de morrer também. Eles falam: olha Moisés, olha Arão, pega tudo que é de vocês. Se vocês quiserem vaso de ouro, leva. Vaso de prata, leva. Vaso de bronze, leva. Leva gado, leva ovelha, leva vaca, leva cavalo, leva tudo que vocês quiserem. Mas saiam daqui e vão adorar o seu Deus. Aramanda Shai declama lá Suriandarai, Oramanda Suriandarai. Aleluia! Aquele, quando ouve a voz de Deus e não dá importância, está sujeito a sofrer alguma coisa. Porque Deus ele não se deixa escarnecer. E tudo aquilo que o homem semear, ou seja, tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Orava na chave, e o Faraó colheu a ira de Deus, e não foi só até aí. Depois, quando o Faraó ele endurece novamente o coração e resolve perseguir o povo de Israel, que está já no caminho, e Deus ele abre o mar vermelho, o povo passa, e quando vem os exércitos de Faraó e os seus soldados, seus cavaleiros, Deus fecha o mar sobre eles, os afoga, e o nome do Senhor mais uma vez é glorificado e exaltado. E todos os povos da terra naquela época souberam do grande juízo e do grande poder do Deus de Israel.
que eles deveriam celebrar sempre a Páscoa, que é também a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento, reconhecendo o grande livramento, a grande libertação que Deus deu ao povo de Israel, que estava escravizado na terra do Egito, por meio de Moisés, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Eita glória! E até hoje é celebrado a Páscoa. Não é a mesma data que nós, mas lá entre o povo de Israel é celebrado. Olha meu Pai, meu Deus. O pessoal que quer dizer passar por cima. É como o Senhor via com o anjo destruidor. É um mistério. E via a marca do sangue e passava por cima. Não entrava naquela casa. Mas aonde não havia marca do sangue, ali entrava e ali pegava a alma de um primogênito daquela casa. O primogênito morria. Aleluia. Mas, meus amados irmãos, nós lemos aqui que Cristo é a nossa Páscoa. O que Deus fez por meio de Moisés foi tremendo. O que Deus fez por meio de Moisés foi glorioso. O que Deus fez por meio de Moisés foi maravilhoso. O que Deus fez por meio de Moisés foi magnífico, foi extraordinário. Mas o que Deus fez por meio do seu Filho Jesus Cristo foi maior ainda. O que Deus fez por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi melhor ainda. O que Deus fez por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi mais glorioso ainda. Um cordeiro é morto para celebrar a Páscoa entre eles. Mas Jesus é o nosso cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. Quando João Batista está batizando no Jordão e ele vê Jesus a primeira vez, diga glória a Deus. O Espírito Santo lhe dá a revelação. E ele olha para Jesus, e Jesus olha para ele, e a revelação vem, e João Batista clama e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. E se lá, na Páscoa judaica, cordeiros são mortos, na nossa Páscoa um cordeiro foi morto, uma única vez, pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Um cordeiro foi morto uma única vez, o santo pelos pecadores. Eita glória! O certo pelos errados, que somos nós. Ele é o nosso cordeiro. Aleluia. O cordeiro que ele sacrificava não podia ter mancha, não podia ter mácula. Tinha que ser um animal puro, macho. Glória a Deus. Glória a Deus. Não podia ter mancha nem mácula. Pode ver aí, capítulo 12, verso 5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, ou seja, sem mancha. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Aquele cordeiro era preparado para ser sacrificado. Jesus também, ele não teve pecado, ele não teve erros, ele não teve falhas, foi tentado por Satanás, mas não foi vencido por Satanás. Ele foi injuriado pelos homens, mas não injuriou ninguém. Foi caluniado, mas não caluniou ninguém. Foi injustiçado, mas não injustiçou ninguém. Foi apontado, mas não apontou ninguém. Foi agredido, mas não agrediu ninguém. Foi violentado, mas não violentou ninguém. Foi morto, mas não matou ninguém. Ele é o Cordeiro Imaculado, incontaminado. Como diz o 1 Pedro capítulo 1.
também se apresentou puro em sacrifício pelos nossos pecados e pelos pecados de todo mundo. Isaías 53 diz que como ovelha muda, ele foi levado ao abatedouro, aos seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Sabe o que significa? Ele não murmurou o seu sofrimento. Antes dele ir, ele orou ao Pai e diz: ó Pai, se possível, passa de mim este cálice, quer dizer, esse sofrimento. Mas todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Jesus está entregando a vontade dele para o Pai. O Pai faz a tua vontade, mas como tu queres. Se essa tua vontade eu vou cumprir. E muitas vezes, meus amados irmãos, passamos alguma prova e já estamos reclamando, já estamos murmurando. Tem gente que já fala: vou deixar a igreja, eu não vou mais à igreja, não vou ser mais crente. Que crente é você? Jesus não reclamou, não abriu a sua boca, ele aceitou o sacrifício como um cordeiro mudo, como ovelha muda. Ele foi levado à cruz, ele foi levado ao sacrifício, ele foi levado ao abatedouro. Aleluia! Glórias a Deus! Ele foi levado como ovelha muda, como cordeiro manso. Glória a Deus. E por isso ele foi digno. Lá no céu, lê Apocalipse 5, havia um livro com sete selos. E ninguém no céu, nem Miguel, nem Gabriel, ninguém no céu era digno de desatar aquele livro. Aleluia. Ninguém! E com silêncio no céu. E João chorou quando teve aquela visão, porque ninguém era digno de desatar aquele livro. E nesses 7 selos, de repente, aparece entre os 4 animais viventes do céu e nos 24 anciãos um cordeiro. Eita glória! E aquele cordeiro pega o livro da mão daquele que estava sentado no trono, e ele é digno de abrir o livro, e ele é digno de desatar o seu sangue. Esse cordeiro ofereceu o seu sangue pelo meu pecado, ofereceu o seu sangue pelo seu pecador, ofereceu o seu sangue pelos nossos pecados. Por isso ele é a nossa Páscoa. Como reis e sacerdotes para o Deus Altíssimo. Eita glória! Ele é digno! Ele é um cordeiro digno! Na Páscoa original foi derramado sangue. Glória a Deus. Sangue. O sangue que foi passado nos umbrais da porta. O sangue que não permitia a mortandade entrar Aleluia. na casa do povo de Deus, porque eles obedeceram o que Deus falou por meio de Moisés. Coloca o sangue na verga das portas, nos umbrais das portas. Também na Páscoa de Cristo, sangue foi derramado. O sangue de Jesus foi derramado. João vai dizer no capítulo 1, versículo 18, verso 19, que não foi com ouro, não foi com prata, nem com coisas corruptíveis que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de Cristo. Sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos comprou. O sangue de Jesus nos resgatou. O sangue
antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ou seja, o diabo estava com os anjos dele. E Miguel estava com os anjos dele. Miguel e seus anjos defendendo os céus. E o diabo, Satanás, que é o dragão, e os seus anjos lutando para tomar os céus. E diz a palavra que Miguel e seus anjos clamaram pelo sangue do Cordeiro. Eles clamaram pelo sangue do Cordeiro que morreu. O Cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo. E eles venceram. Eles prevaleceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é poderoso para nos livrar do mal. Por isso, quando a gente vê alguma coisa mal, alguma coisa ruim, quando a gente pressente alguma coisa ruim, a gente diz: o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue do Cordeiro tem poder. Miguel clamou pelo sangue do Cordeiro e foi vitorioso. Os anjos do céu foram vitoriosos. Satanás, seu dragão, caiu por terra com seus anjos sobre a terra. E eles venceram. E nós também vencemos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue da nova aliança, pelo sangue do Novo Testamento, pelo sangue de Jesus. Assim como o sangue lá na Páscoa original de Moisés protegeu os israelitas deles sofrerem o juízo que os egípcios sofreram. Nenhum israelita sofreu juízo, nenhum israelita perdeu seus filhos, seu primogênito, nenhum, porque todos eles colocaram o sangue do Cordeiro na porta. Assim também todo aquele, toda aquela que tem sobre a sua vida o sangue do Cordeiro vai ter livramento. Todo aquele, toda aquela que tem sobre a sua vida o sangue do Cordeiro vai ter libertação. Todo aquele, toda aquela que tem sobre a sua vida o sangue do Cordeiro vai ter o escape. Todo aquele, toda aquela que tem sobre a sua vida o sangue do Cordeiro, não digo o Cordeiro animal, não digo o Cordeiro da terra, mas eu digo o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do céu, o Cordeiro de Jesus Cristo, aquele que tem sobre a sua vida a marca do sangue do Cordeiro, está livre do diabo, está livre do mal, está livre do juízo e tem a salvação sobre a sua vida. Só quem quer. Jesus é a nossa Páscoa. O que aconteceu também na Páscoa, e que aconteceu a nós também, o povo de Deus foi livre. O povo de Deus que estava escravizado, o povo de Israel que estava oprimido. O povo de Israel é o primeiro povo que Deus escolheu para ser seu povo. E depois, qual é o outro povo que Deus levantou para ser seu povo? É a igreja. Quem é a igreja aqui? Deixa eu ver. Quem é a igreja aqui? Quem é o corpo de Cristo aqui? Deixa eu ver. O primeiro povo foi o povo de Israel. Depois, de Cristo Jesus, a igreja. No passado, o povo de Israel que estava escravizado no Egito recebeu uma libertação física. Eles estavam fisicamente escravizados por Faraó, escravizados pelos egípcios que serviam os demônios, porque serviam aquelas idolatrias, aqueles deuses falsos. Mas Deus levantou Moisés, eita glória, para ser o guia, o libertador de Israel. E Deus abriu o mar, Israel passou com os pés enxutos, chegou do outro lado, e Deus afogou o Faraó, seus exércitos, seus cavaleiros, e o nome do Senhor foi glorificado. O povo foi livre da escravidão no Egito. A Páscoa foi instituída por aquilo que Deus fez lá no Egito. Mas Jesus nos proporcionou uma libertação ainda maior. Vocês não dão glória a Deus? Jesus nos trouxe uma libertação
uma redenção ainda maior, meus amados. Porque a nossa libertação não é física, mas é espiritual. Porque nós estávamos presos no Egito espiritual, que é esse mundo. Nós estávamos presos pelo faraó desse tempo, que é Satanás e os seus demônios. Éramos escravizados nos vícios, éramos escravizados no pecado, éramos escravizados na iniquidade, éramos escravizados por Satanás, pelas trevas. Mas Deus enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. E o Filho de Deus nos libertou. O Filho de Deus quebrou a maldição. O Filho de Deus cortou o laço na nossa vida. O Filho de Deus nos livrou das garras do diabo. O Filho de Deus nos livrou das drogas, do vício, do álcool, dos adultérios, das fornicações, do pecado, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para a sua presença gloriosa, para servirmos e adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Por isso Jesus Cristo é nossa Páscoa. Por isso Jesus é a nossa Páscoa. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O anjo disse para as mulheres que foi ao sepulcro levar especiarias, levar ervas aromatizantes para dar um aroma melhor ao sepulcro. Ela chegou lá e vê a pedra removida. A pedra não estava mais no local. Ela vê dois anjos. Um dos evangelistas registra dois anjos. E os anjos falam assim para ela: porque buscais dentre os mortos aquele que vivo está. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Em Apocalipse 1:18, quando Jesus aparece a João, ele diz para João: ei João, eu sou aquele que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e as chaves do inferno, João. Aleluia! Por isso Jesus Cristo é a nossa o quê? Páscoa. Ele é a nossa redenção, é a nossa libertação. Glória a Deus! Ele é a nossa Páscoa, porque Ele nos garante o livramento, a libertação e, acima de tudo, a salvação de nossas almas. Se glorifica o nome de nosso Senhor, de nosso Salvador. Aleluia! Não podia haver pão com fermento. Glória a Deus! Mas só pão asmo. Pão asmo quer dizer pão sem fermento. A gente lê em Coríntios 5 para limparmos do fermento velho. Ou seja, quem está em Cristo vai se purificando, vai se limpando. Ou vai pedindo: o Senhor me purifica a cada dia. Senhor, me limpa a cada dia. O salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Vai pedindo a Cristo: me limpa, me purifica de todo pecado, de toda iniquidade, a cada dia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Mas, pastor Sérgio, porque os crentes não
celebram a Páscoa como os judeus, porque Jesus nos trouxe um novo significado. Na noite em que ele reúne os seus discípulos e eles até pensam que vão celebrar a Páscoa como os judeus que eles são. Aí Jesus vai e traz um novo sentido para eles. Ele pega o pão e apresenta, aí parte, e ele diz: este é meu corpo, que é partido por vós. Tomai dele e comei em memória de mim. Eita, glória a Deus! Você não glorifica ele, pega o corpo dele. Ele também, depois de cear, de comer o corpo, ele apresenta o cálice, o suco da vida, o suco da uva, e diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, é o sangue da nova aliança. Tomai dele, bebei, aleluia, em memória de mim. Louvado seja Deus. Ele traz para nós a Santa Ceia, meus amados irmãos. Por isso nós celebramos a Páscoa de Moisés, mas celebramos a ceia do Senhor Jesus Cristo a cada mês, celebrando a sua morte e a sua ressurreição, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha buscar seu povo. Aleluia, glória a Deus. Glória. Você entendeu o sentido? As pessoas desvirtuam as coisas para que não haja entendimento. Para muitos, Páscoa é uma coisa comercial. Comprar ovos, chocolate, né? As pessoas: vou comer peixe essa semana, em respeito, tradição. É uma tradição. Eu gosto de peixe, mas é uma tradição. Não há nenhum mandamento sobre isso. Há um mandamento sim de nós obedecermos a palavra de Deus. Aleluia. Há um mandamento sim de nós deixarmos o pecado, o fermento velho. Deixarmos os nossos pecados. Se arrepender dos nossos pecados. É aceitar a Cristo Jesus, receber a Cristo Jesus em sua vida, como teu Senhor, como teu Salvador. Por quê? Porque Ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, Ele